Bom dia, anjos. Aqui quem está falando é o professor Alexandre Nascimento de História. Meu primeiro ano aí, dando continuidade ao nosso conteúdo. Olha aí, anjos, a nossa última aula foi justamente iniciar e finalizar ali o Império Bizantino. E aí ficou faltando nós falarmos desse mundo árabe aqui, não é? Então a gente hoje vai atentar para esse mundo árabe, tá? E aí eu começo a aula de hoje, não é, fazendo alguns questionamentos que, por sinal, são dúvidas recorrentes de muitos. Quais são esses questionamentos? Esses que vocês estão vendo aqui. O que é ser um árabe? O que significa ser muçulmano? Todo árabe é muçulmano? E ainda, não é? Todo muçulmano é árabe? Então a gente vai justamente, primeiro, não é, deixar claro esses questionamentos aqui. Então bora lá. Aí ele começa falando sobre a questão árabe, não é? Ser árabe, sobretudo hoje, é pertencer a uma cultura. Por que eu falo sobretudo hoje? Porque ele vai muito bem deixar claro que a origem, ela se remonta justamente à Arábia Saudita. Então, não é? Lá na sua origem, quem eram os árabes? Eram aqueles que viviam na Arábia Saudita. Só que hoje, isso se estendeu além do próprio espaço original. Ele inclusive vai, não é, especificar alguns elementos para nós entendermos o que é ser árabe. Quem é árabe? Aí ele vai dizer: todos aqueles que têm em comum a língua, os traços culturais, o passado, sobre a questão do império que foi construído pelo próprio mundo árabe, e a maioria daqueles habitantes que professam a religião islâmica. Então você vai encontrar árabes na África, por um exemplo, não é? Marroquinos, ele traz o exemplo aqui para vocês, os egípcios. Ali no Oriente Médio você tem os sírios, os palestinos, líbios. Então, logo, ele acaba o quê? Ele acaba deixando claro o que é ser árabe hoje. É muito importante isso. Aí ele segue. Ele nos mostra aqui o território do antigo Império Árabe, que é todo esse aqui mais claro. Tá? E foi conquistado pelo mundo árabe. Inclusive a própria Península Ibérica. Tá? Falando ali de Portugal, de Espanha. É muito importante nós lembrarmos, inclusive, do próprio Brasil. Pessoal, é comum nós afirmarmos que a formação da sociedade brasileira, ela tem como contribuição 3 culturas. Né? Me perdoem aí. Ela tem como contribuição 3 culturas. Quais são essas culturas? A do europeu, principalmente o português, a do nativo, o índio, e a do próprio negro da África, que foi, não é, trazido para se tornar escravo dentro do próprio Brasil. E aí nós percebemos que isso está incompleto, porque eu tenho, não é, que deixar claro que além dessas 3 culturas, eu tenho mais culturas que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Eu tenho a cultura judaica que contribuiu para a nossa formação. Eu tenho a cultura árabe que contribuiu para a nossa formação. Inclusive elementos utilizados no nosso cotidiano nos mostram muito bem a contribuição dessas culturas. Lembram quando eu falo de onde vem a bênção, não é? Bênção pai, bênção mãe. Isso são elementos da cultura judaica.
não é? Quando eu falo, por um exemplo, algumas palavras, alicate, alface, enfim, várias outras, álcool, por um exemplo, não é, que hoje está na moda, olha aí, álcool gel 70. Se você pegar a ciência do mundo, do Império Bizantino, não é, você vai perceber que tudo isso é da cultura desse mundo. Não é? Então você tem contribuição aí da cultura judaica, da cultura árabe, só para deixar um pouco mais claro o quanto essas culturas contribuíram para várias formações. E aí eu estou falando de América, já que eu estou falando de Brasil, eu estou falando de Europa, já que eu estou falando de Portugal e Espanha. Tranquilos? Dando continuidade. Aí ele vai também esclarecer outros questionamentos que foi feito lá no início. O que é ser muçulmano? Aí ele pega pela etimologia da palavra, anjo. Muslim significa o quê? Aquele que acredita no Islã e se submete a Alá, o Deus único, não é? E aí mais lá na frente ele vai dizer que o islamismo é o caçula da religião monoteísta. Por que é o caçula? Porque existem religiões monoteístas mais antigas do que o islamismo. Exemplo, o judaísmo e o próprio cristianismo. Tá? E como eles eram chamados na Europa? Eles eram chamados na Europa de sarracenos ou mouros. E aqui ele esclarece o islamismo, também pegando pela etimologia da palavra. Islã, submissão a Deus. O termo islamismo deriva do árabe Islã, que nada mais é que significa dizer que é submissão a Deus. Seguindo, o que eu falei ainda há pouco, o islamismo é a caçula das religiões monoteístas e nasceu na Península Arábica no século VII. E aí ele mostra aqui, não é, a Península Arábica, só para a gente ter uma ideia, tá? Essa aqui é a Península Arábica, para nós nos situarmos justamente no tempo e no espaço, já que ele te dá o contexto histórico. Aí aqui, a Península Arábica antes de Maomé, a gente vai definir a partir da próxima aula. Já já eu volto, anjos.